Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 15 horas e você confere agora as principais notícias dessa tarde de terça-feira. E o presidente Lula passou por uma cirurgia durante a madrugada de hoje. Ele cumpriu toda a sua agenda presidencial da segunda-feira, mas reclamou de um mal-estar e, por fim, procurou a sua equipe médica, que recomendou a sua internação imediata. Acompanhe. Auxiliares que estiveram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao longo da segunda-feira, relataram que o presidente aparentava indisposição antes de ser submetido a uma cirurgia na madrugada desta terça. Desde o acidente doméstico em outubro, quando caiu no banheiro, Lula vinha tomando medicação anticonvulsiva, com efeitos colaterais como sonolência e irritabilidade. E começou a sentir dores na parte de trás da cabeça, local atingido na queda. A avaliação inicial foi feita pela médica da presidência, Ana Helena Germoglio, ainda no Palácio do Planalto. E após consulta com o médico pessoal do presidente, Roberto Calil Filho, ficou decidido que novos exames seriam realizados na terça-feira. Mas, no final da tarde, as dores se intensificaram. E Lula foi levado para o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde exames detectaram uma hemorragia intracraniana. A situação exigiu a transferência imediata do presidente para São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenagem do hematoma, chamada de craniotomia. A primeira-dama, Rosângela da Silva, acompanhou Lula durante o traslado. Após o procedimento, o presidente está em recuperação na unidade de terapia intensiva. E por esse motivo, o vice-presidente Geraldo Alckmin substituiu o presidente Lula nos compromissos da agenda presidencial. Pela manhã, Alckmin participou de uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia lá no Palácio do Itamaraty. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu no Palácio do Itamaraty com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Alckmin tinha um compromisso em São Carlos e retornou para Brasília para substituir Lula nos seus compromissos devido à sua operação nesta terça-feira. A reunião de Lula com o primeiro-ministro eslovaco estava prevista para ser realizada no Palácio do Planalto. E depois as duas autoridades almoçariam no Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Segundo a assessoria do Planalto, além da reunião, Alckmin e Fico devem assinar acordos e fazer uma declaração à imprensa. E agora nós vamos mostrar uma perseguição policial que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Parece até mesmo coisa de filme. Confira os detalhes na reportagem de Wellington Pael. Um jovem de 18 anos conduzia um carro popular pelo anel viário que corta a região norte, aqui de Dourados, entre a MS 156 e a BR 163. Foi nesse trecho que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, tentou abordar o motorista pela primeira vez. Só que ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu em direção ao perímetro urbano, entrando pela Avenida Marcelino Pires, que é a mais movimentada aqui da cidade. O Núcleo de Operações Aéreas da PRF foi acionado para localizar o motorista. Ele tinha percorrido mais de 10 quilômetros com o carro, quando foi achado com o uso desse helicóptero, em um ponto da avenida onde passa bastante gente durante todo o dia. Nesse local ficam a rodoviária, um shopping, um supermercado e também outros estabelecimentos. Junto com as buscas aéreas, a PRF continuou com a ação das equipes em solo, que conseguiram cercar o carro e prender o suspeito. Depois que o veículo foi parado, não saía mais do lugar. Foi necessário dar um tranco com a ajuda de populares que estavam pela região para retirar o carro do meio da avenida. Bom, dentro do veículo foi apreendida meia tonelada de maconha. O motorista teria alegado aos policiais que pegou a droga na região de fronteira, no distrito de Nova Itamaraty, que fica em Ponta Porã, cidade gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabaleiro, e que levaria a carga até Londrina, aonde ele mora no interior do Paraná. O entorpecente e o carro foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com o homem, que foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. O caso está em investigação. Foi apreendido com droga. E antes de encerrar, vamos falar um pouquinho de esportes. O Campeonato Brasileiro já acabou, muitos jogadores foram premiados, mas também teve muito jogador que viu seu valor de mercado cair. Vamos conferir.
O Brasileirão acabou e muitos atletas se destacaram por suas equipes durante as 38 rodadas. Mas também existem nomes importantes que tiveram baixa de rendimento em 2024 e viram seus valores de mercado serem reduzidos. Segundo dados do Transfer Market, Nathan Fernandes, do Grêmio, teve a maior desvalorização do brasileiro. O atacante estreou no time profissional no ano passado, mas perdeu espaço nessa temporada. O maior reforço do Vasco no ano, Felipe Coutinho, não rendeu como esperado, tendo apenas 3 vitórias em 18 jogos, e perdeu 2 milhões de euros, o equivalente a 12 milhões de reais em valor de mercado. Outros nomes em destaque da lista são Arrascaeta, do Flamengo, Pedro Raul, do Corinthians e Rony, do Palmeiras. Confira alguns nomes da lista de desvalorização do Campeonato Brasileiro em euros. Arrascaeta, do Flamengo, menos 1 milhão. Pedro Raul, do Corinthians, menos 1 milhão. Felipe Coutinho, do Vasco, menos 1,5 milhão. John Kennedy, do Fluminense, menos 1,5 milhão. Juliano Galopo, do São Paulo, menos 1,5 milhão. Rony, do Palmeiras, menos 2 milhões. E Nathan Fernandes, do Grêmio, menos 2 milhões. E por enquanto é só, agradeço demais a sua companhia e você acompanha mais notícias no Redação Hit com Kleber Werneck às 15h30. Até mais!